O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia do 26º domingo do tempo comum, como vocês acabaram de ouvir a perícope lucana, é continuação dos últimos domingos. São Lucas continua deixando muito claro que tem 2 temas entre vários que lhe são muito preciosos e caros: riqueza, pobreza. Se tem alguém que sabe tocar nesse tema e nos admoestar para a salvação, porque nós estamos no caminho para Jerusalém, o caminho da cruz, o caminho da Páscoa, é São Lucas. E por isso hoje, mais uma vez, ele conta uma história e o texto já é bastante enfático. É um texto para os fariseus. Sintetizando, os fariseus eram muito parecidos conosco, porque eram aqueles que viviam no templo, como nós estamos aqui todos os domingos. Eram aqueles que buscavam observar a lei e muitas vezes até caíam no risco, no perigo e no pecado de impor aos outros pesados fardos, quando nem eles mesmos eram capazes de carregá-los. Logo, o texto enfaticamente começa dizendo que os fariseus precisam entender esse texto, porque há um risco de separar a religião da vida, e não se separa. Fé e vida caminham juntas, e não dá para viver uma bipolaridade entre fé e vida.
E por isso, o texto enfaticamente nos apresenta duas figuras, um rico e um pobre. O rico não tem nome, como tantos personagens bíblicos que não têm nome, justamente para, na reflexão e leitura do texto, a gente se colocar no lugar delas. O pobre tem nome. O pobre é Lázaro. É Eleazar, do grego bíblico, que significa Deus me ajuda. Deus me socorre. Vejam que nome bonito e que expressa aquilo que Lázaro viveu durante toda a sua vida. Deus o ajudou sempre. Ele é colocado no texto, na porta do rico, com fome. Suas feridas estão expostas. Os cachorros lambem suas feridas. Certamente Lázaro é a imagem bíblica daquilo que é próprio de São Lucas. Para o evangelista deste ano, os pobres, os órfãos, as viúvas, os miseráveis, os invisíveis, os excluídos, são os prediletos de Nosso Senhor. E por isso é justamente um pobre que o evangelista dá o nome de Lázaro, para nos dizer que Deus ajuda justamente a esses que mais precisam, porque em suas dificuldades eles conseguem colocar suas seguranças em Deus. Por isso, olhando as duas figuras, o autor sagrado faz um caminho e coloca na boca de Jesus a história destas duas figuras: o rico opulento e o pobre Lázaro. Três imagens eu gostaria de refletir neste evangelho. A primeira imagem, ela se dá justamente no depois da morte. Há um cenário terreno e há um cenário depois da morte. E depois da morte, o que o texto apresenta? Primeira imagem é que o rico, depois de morto, ele consegue ver o que não via: Lázaro. É a primeira anotação bíblica. O rico viu o pai Abraão e do lado dele estava Lázaro, aquele que ele passou uma vida sem ver. A primeira imagem bíblica do verbo ver é a cegueira que a riqueza gera na vida das pessoas. O mesmo tema de domingo passado, quando vos falava do dinheiro injusto, terminologia lucana, dinheiro injusto, porque por mais que eu o utilize honestamente, ele sempre é ambíguo, ele sempre é contraditório, ele sempre é sedutor e ele sempre pode me levar ao pecado. E por isso, domingo passado, São Lucas, no Evangelho, nos admoestava para que a gente estivesse atento. E Nosso Senhor diz: usai para fazer amigos, usai o dinheiro para fazer o bem e não se seduzir pelo mal. Hoje, Nosso Senhor deixa claro que a riqueza cegou o homem rico. Ele passou uma vida sem ver Lázaro. Depois da morte, e o texto é muito claro, morreu e foi enterrado. O jeito que o texto fala de Lázaro é melhor, está com o pai Abraão. Ele, o texto define como morto e enterrado, ou seja, a morte para ele foi eterna, porque ele passou uma vida apegado ao que? À terra, ao que é daqui. E por isso ali ele terminou sua vida, e o pior ainda, terminou sua vida sem identidade. Por isso não tinha nome.
que a sua identidade, ao invés de ser, ela consistia em ter e possuir. E ele fazia do ter e possuir seu nome, sua carteira de identidade, sua forma de apresentação. Por isso, a primeira imagem é: e nós? Vemos? Ou também estamos cegos? Lázaro continua sendo imagem do Deus que nos ajuda em nossa vida. Mas nós queremos a ajuda de Deus? Ou estamos já acostumados a fazermos tudo do nosso jeito? Ou não precisamos dele porque já possuímos tudo? Ou só recorremos a ele quando a dificuldade chega? O rico conseguiu ver depois de morto e ainda carregando consigo um mal, o interesse. É a imagem da riqueza interesseira, egoísta, pensando em si e nos seus. Vai dizer dos meus irmãos, eu não estou preocupado com ninguém não. Vejam como a morte para ele foi cruel. Precisamos nos perguntar nesse domingo: e nós vemos ou não? Aquela pessoa que está no nosso trabalho todos os dias, do nosso lado, mas as mensagens do WhatsApp nos impedem da gente vê-lo. Aquele pai, aquela mãe que chegou numa idade avançada, eu não vou nem colocar doença junto, porque senão a tragédia é grande. Basta a idade e as caducidades da idade para um filho ligar e dizer: oi, benção, tchau, e não tem um tempo. É o que mais acontece hoje, porque está atarefado, porque na velhice as pessoas se tornam descartáveis, inclusive pai e mãe. Estamos vendo Nosso Senhor, estamos vendo o quê? A missa dominical, a comunhão que recebemos, serve de quê? É magia? É superstição? É crendice? De que adiantam os sacramentos? De que adianta esta profissão de fé cega, hipócrita, medíocre? Eis a primeira imagem da liturgia de hoje. Ver. Quando é que vamos ver? Porque Lázaros não faltam. Vejam que eu não fui nem do lado de fora para falar dos tantos Lázaros invisíveis que estão em nossa sociedade. Eu fiquei nos lugares e ambientes que circulamos, para não piorar a reflexão e pesar mais na consciência. Segunda imagem da liturgia de hoje: quando o rico insiste, tem piedade de mim, manda Lázaro ir lá. Abraão responde uma resposta importante: há um abismo, homem, entre nós. Há um abismo entre Lázaro que está aqui e você aí. E esse abismo tem um nome, e é o pior mal do nosso século: a indiferença. O Papa Francisco já dizia que o contrário do amor não é o ódio, mudou, é a indiferença.
Porque tem muita gente que diz, não, mas eu não odeio ele não. Diz que não odeia para o pecado não bater na consciência. Mas é indiferente, né? Como se as coisas mudassem. A indiferença é o abismo que nós criamos. E é justamente nesse abismo que se manifesta o que a voz, de novo, hoje, de forma contundente, falou. É ali que se manifesta a justiça de Deus. Em tempos onde a gente fala tanto de justiça, mas poucos recordam da justiça. E poucos recordam do abismo que nós criamos. Indiferença. É isso que nos separa de Deus. É isso que pode nos separar daquilo que o Evangelho de hoje está falando, a salvação. Terceiro ponto e último. O rico insiste. E Abraão diz: se eles não são capazes de escutar Moisés e os profetas, eles não vão se converter. E não é que com a ressurreição de mortos, eles também vão crer. O que é que o evangelista está querendo nos dizer? Que a conversão, ela provém da escuta da palavra. Hoje a gente vive uma fé que fica esperando fenômenos sobrenaturais. Visões, aparições, trovões, relâmpagos, para a gente mudar e se converter. Nosso Senhor já havia dito que isso não converte ninguém, não. O que converte é a escuta da palavra dele. E aí aqui na sua reflexão, há vários domingos, desde o mês de agosto. Agosto, setembro, 2 meses, a temática do Evangelho é a mesma. Escutamos. Hoje estamos esperando algum dos nossos voltar para dizer: ó, acorda, o negócio é sério. O texto bíblico é enfático com a escuta. É o segundo verbo. Finalzinho do Evangelho de São Lucas, finalzinho, Lucas 24, tem 2 discípulos caminhando para Emaús, estão desolados, tristes, cabisbaixos, porque Nosso Senhor morreu. Alguns dizem que ressuscitou, mas ninguém o viu. E Nosso Senhor aparece e caminha com eles. O ressuscitado aparece e caminha com eles. É para corroborar o que o Evangelho de hoje diz. É o ressuscitado que está com eles. Eles veem? Não. Porque mesmo depois da ressurreição, ainda estão presos ao que é daqui. E veja como as coisas daqui nos iludem. Mas é escutando a palavra, que eles reconhecem Nosso Senhor ao partir o pão. Depois de escutarem a palavra, eles o reconhecem. Caríssimos irmãos e irmãs, isso também deve nos levar a uma profunda reflexão. Porque estamos sempre aqui, escutamos. A palavra continua a nos admoestar com firmeza de que este é o caminho para a salvação. Estamos abertos, estamos disponíveis, ou ainda estamos cegos e indiferentes? Vou concluir
conclui a homilia com um texto do santo de ontem, o grande São Vicente de Paulo. Ele que foi considerado o Francisco de Assis da França. E o que é que São Vicente tem a nos dizer sobre o Evangelho de hoje? E conclui. Nos seus escritos, Vicente de Paulo diz: eu não sei quem é mais indigente e miserável. Se o pobre que me pede pão ou o rico que me pede